E aí, pessoal, tudo bem? Como é? Estamos com probleminhas aqui de conexão. Tá todo mundo joia? Muitos joinhas, muitos likes. Bom ver vocês aqui de novo. Hoje nós temos um convidado diferente, porque o convidado não toca violino. Mas, professor, como é que nós vamos fazer isso? Aí, pessoal chegando. Pois é. Mas não é violinista, mas é um senhor músico, um senhor artista e, além de tudo, uma pessoa super simples, super agradável, carismática. E quando eu pensei em fazer uma série assim de grandes músicos ou grandes artistas, ele foi a primeira pessoa que eu pensei. E então temos aqui conosco, chegando, o Christian Boudou, grande pianista. Christian, se tu estiver por aí, dá uma mãozinha, um joinha, que aí eu te puxo para a conversa e a gente começa, tá bom? E como é que tá o pessoal? Estudando muito? Todo dia? 3 horas de escala? Eu tô estudando um pouquinho, eu tô fazendo todo dia. Pessoal chegando. Christian, quando tu chegar aí, tá aí. Aí eu te puxo para a conversa. E aí, pessoal? Caiu. É a primeira vez que acontece, mas acontece, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui para não dar muito reflexo no meu rosto. Voltamos? Voltamos todos? Aí, o Christian voltou. Vamos ver se agora vai, Christian. Vamos ver se agora voltamos todos, não perdemos soldados por aí. Agora eu tô vendo, tudo bom, Camilo? Agora tá me vendo? Tô te vendo bem agora. Bom, vamos esperar que os deuses da internet conversar. Que estão por aí nesse ar, né? É, eles não entram de quarentena, ainda bem. Tu estás em qual parte do globo, Christian? Eu parei no Brasil, graças a Deus, eu diria, e parei em Minas Gerais. Eu parei as minhas viagens por lá, que é o lugar, no fundo, que eu também quero fixar minha base no Brasil, né? Eu já meio que fixei, mas então, agora eu estou em São Paulo, eu vim num carro fechado, num carro forte, para fazer uma microcirurgia, mas está tudo certo. E já fiz e vou voltar. E vou voltar sexta-feira literalmente para o meio do mato. Eu estou perto de Ouro Preto, no meio do mato, mesmo assim, numa casinha. Coisa boa, vai ficar lá com os É, tofos? é. Oi? Vai encontrar com os tofos? Perto dos Tófolos, sim. Mas eu ainda não vi eles, mas lá perto. Tá, que legal, que legal. Christian, então tu está estudando, está repensando, aprendendo coisas Sim. novas, coisas velhas, como é que tá aí a tua rotina? Sim, eu aproveitando esse período para aprender principalmente coisas novas, coisas que eu tenho que fazer estou calculando a partir do segundo semestre, a gente vai ver como, como vai ser, É complicado, né? mas, pois é, porque não tem como também começar a estudar na hora que abrir, porque quando na hora que abrir já tem que estar tocando, tem que estar tocando. E obviamente que nunca dá para parar de estudar, né? Então, a quarentena está sendo boa porque, nesse sentido, né, para ser bem prático, para poder ver em realidade como é organizar um estudo sem estar viajando, sem ter que fazer teoricamente nada, além de sobreviver o dia e fazer render o máximo que dá no estudo, né? Mas esse ano, por incrível que pareça, era um ano que eu tinha muita coisa a fazer, principalmente no segundo semestre, né? E o que inclui 7 concertos novos, né? Os 5 concertos de Beethoven, mais 2 novos, tudo mais. Então eu estou usando muito essa quarentena para aprender todo esse repertório, né? Para ficar Pois mais é. tranquilo depois, né? Com certeza, com É, certeza. para mim, eu também fazendo a mesma coisa, mas eu estou fazendo aquele cálculo assim, o que eu começo a estudar a partir de quando, né? É o repertório de Sim. junho, o repertório de julho ou o repertório de agosto, porque
Não sei. Mas É isso eu aí. estou fazendo uma coisa que o violinista precisa fazer muito, que é cuidar de técnica básica, afinação e essas coisas que são muito Assim, maduras no instrumento de corda, né? sim. Tu que tens uma carreira assim super movimentada, tá sempre viajando, tá sempre parando em hotel, parando aqui e ali. Um, que tipo normalmente de rotina é a tua? Bom, não é exatamente a rotina ideal, eu acho, né, que eu gostaria de ter. Mas Ainda assim, mais claro. vamos começar assim. Qual seria a tua rotina ideal? Vamos começar assim. A minha rotina ideal seria primeiro não viajar tanto, porque não é nem que eu viaje tanto, assim, mas assim, eu viajo bastante para os meus padrões, né? Então eu não gosto muito da sensação de estar sempre em movimento ou não ficar mais de uma semana, 10 dias no mesmo lugar. Então isso para mim incomoda, porque eu não consigo me conectar muito com o lugar que eu estou, mas também porque não são viagens e turnês extremamente organizadas em termos de repertório. Então, essa semana eu toco uma coisa, na próxima eu toco outra coisa, na outra eu toco... Então, isso, bom, eu sei que você faz muito isso também, mas eu acho que eu também, enfim, pela minha trajetória, isso me incomoda bastante, porque eu gosto de trabalhar muito um repertório, eu gosto muito como eu toco ele depois de um tempo tocando ele. Então, a coisa de chegar, tocar uma vez e já passar para outra, às vezes eu fico pensando, nossa, eu faria tanta coisa diferente na próxima vez, e daí só que não tem, não tem essa próxima vez, às vezes, né? Claro. Então, mas minha rotina ideal seria isso, seria poder ficar mais tempo num lugar, ter um estudo diário em que eu consigo trabalhar coisas que eu quero estudar para mim, por exemplo, não só as que eu vou tocar nos concertos, mas que eu vou estudar para mim uma hora, é, fazer também estudos de base com tranquilidade, que é sempre bom, justamente o que você falou também, acho que para pianista é muito bom. Daí ter momentos de viagem, por exemplo, um mês de turnê, daí fazer um repertório só ou dois repertórios naquele mês, isso seria ideal. Ideal. Mas a expectativa era essa, a realidade é. Eu não tenho esse tempo para ficar um mês, 2 meses num lugar, isso não existe, então é sempre meio assim, porque às vezes vem convite em cima da hora, às vezes as coisas vão se sobrepondo, os repertórios são todos diferentes, as viagens cansam bastante, então tudo que eu programa, eu tenho que programar cada vez com mais, sabendo que o tempo demora é, ele passa diferente do que eu imagino, às vezes, né? No próprio estudo e no próprio dia a dia, né? Então, a gente calcula as coisas e a gente esquece, no fundo, que o tempo que a gente vive não é exatamente o tempo que a gente imagina que a gente precisa, né? Para as coisas, Não, né? Então, no isso papel parece uma coisa tão legal, é... vou estar aqui. Oh, Aí quando tu vai vivenciar aquilo, nossa, eu queria ter ficado uns é, dias aqui para poder relaxar um pouco, para poder viver, né? E é complicado com isso. certeza. Mas, É. Christian, me fala assim, pianista precisa fazer um trabalho de base diário ou isso seria um ideal, mas ou não? Ou tem pianista que não precisa fazer nenhuma base e já começa o repertório? O ideal é, acho que depende um pouco do intérprete, da intérprete, assim. Eu adoraria poder fazer trabalhos diários de base técnica aí, porque eu me sinto muito confortável. É que nem, talvez, que nem um atleta que pode sempre aquecer e alongar e tudo mais antes de ele começar o treino de fato, né? E, obviamente, ele rende melhor no treino e cada vez que ele faz isso mais, acho que ele tem mais domínio, né, sobre dos movimentos dele. E acho que para a gente também, acho que para qualquer instrumentista, mas eu reconheço que no violino, isso por ser um instrumento tão minucioso, eu peguei brincando o violino para tocar, obviamente, eu acabo tendo bastante contato com instrumentistas de cordas por causa da minha afeição pela música de câmara. Então, por mais que eu não toque, eu tenho bastante noção, eu diria, da dificuldade e da exigência que requer um instrumento como o violino, né? Que, inclusive, dos de cordas, assim, sendo o mais minucioso de todos, assim, é uma coisa absurda, né? O nível de controle milimétrico que se tem que ter, né? E é um instrumento que tem basicamente dois tipos de técnicas totalmente diferentes, né? A mão direita Também uma e a mão e a outra é. e apesar de que a gente não está trocando de instrumentos toda vez que vai tocar, que é o problema que o pianista tem, eu queria que tu falasse um pouco depois. Nós temos também Também. instrumentos que são sensíveis a qualquer modificação climática, temperatura, Claro. umidade, altura, altitude. Sim. É um negócio assim absolutamente sensível, né?
Como é que fica assim, como é que tu vês assim na tua cabeça essa questão de trocar de instrumento toda vez que tu tem que tocar, ou até do teu estudo para o teatro onde tu vai tocar? Claro, é isso. Isso é o fantasma aí dos pianistas, né? Assim que e ele de fato assim é um problema que acaba se você, a minha opinião, começa a ver pelo lado do desafio, você também começa a desenvolver uma questão que pode ser até uma questão técnica, mas é mais uma questão de approach do instrumento e consciência corporal que pode te trazer ferramentas importantes. O instrumento é sempre diferente, então quanto mais isso eu vivi no começo, quanto mais eu me fixava nas questões das impossibilidades do instrumento ou das diferenças que o instrumento trazia perante o que eu esperava, né, do instrumento naquele momento, quanto mais eu me fixava nisso, eu ficava, obviamente, mais frustrado, né, e eu começava a lutar também muito com o instrumento, coisa que nunca ajuda, né, lutar contra e o corpo começa a travar e tudo mais. Agora, se você aceita um pouco o que o instrumento tem a te oferecer, tenta explorar ao máximo aquilo que ele traz, e principalmente foca no resultado sonoro que você quer e tenta de alguma maneira não só trazer todo aquele repertório de gestos e movimentos e distribuição de peso e de minuciosidades em relação à destreza e tal, que a gente obviamente acumula, mas chegar na hora e meio que brincar um pouco com o instrumento para ver o que de fato pode ser feito nele, isso ajuda bastante porque além é um aprendizado muito rápido que acontece, porque normalmente eles me dão um instrumento, vai, num bom caso, um dia antes, você tem que tocar nele, porque mesmo os ensaios de concerto com orquestra muitas vezes acontecem em outro piano, não no piano que vai ser o concerto. Então, e às vezes eu não tenho muito tempo para ficar estudando no próprio piano, então eu tenho muito pouco tempo para entender que instrumento é aquele, né, e poder me adaptar. Só Além que daí, obviamente, da vem várias. acústica também, né? Que é outro problema. A acústica também. Exatamente, daí tem muitas variáveis, né? Daí a acústica vai ser uma coisa, vai ser, daí a acústica no ensaio é uma, quando entra as pessoas é outra também, né? E obviamente, tá bom, daí isso é bom, isso você sabe bem. E daí e também tem a questão das emoções, né? Que a gente tem às vezes para entrar no palco, e obviamente a gente tem outra sensação do corpo e do instrumento quando a gente está com mais ansiedade ou um pouco mais nervoso para tocar, e quando está muito tranquilo, o estado de espírito influencia também bastante. Então, obviamente, ter um instrumento diferente tem que ter uma aceitação muito grande do que é a realidade, para que com ela eu consiga trabalhar. Porque se eu chegar achando que o instrumento tem que ser de um jeito e ele não está do jeito que eu quero, então, daí é uma luta sem fim, né, o concerto. Então, isso é um problema muito perigoso. É, percentagem agora. Vamos falar de uma maneira específica. Qual a percentagem de concertos na tua vida que tu notas que tem todos os ingredientes na medida certa? Tu te adaptar ao instrumento, tu estás bem preparado, a acústica é boa, o público é receptivo, e ele está tocando com a orquestra está tocando bem e te acompanhando bem. Uma percentagem. Olha, eu vou tentar ser otimista, pode ser, você bem, eu diria 25%. Nossa, tu está sendo muito bravo. Muito otimista. Eu ia dizer 15%, porque eu não queria dizer 10, que 15 parece alguma coisa. Mas eu vou falar 25 porque existe um esforço pessoal também e você lutar contra as adversidades e você acreditar que no fundo aquilo não é um problema ou aquilo outro não é um problema e que você vai. Mas, mas ainda assim, no fundo, acho que para muita gente, 25% pode soar muito menos do que se espera. Porque na nossa cabeça, quando a gente está se formando, a coisa é se eu estou bem preparado, que também é um fator, como você me falou, super importante, ainda mais na correria e tudo mais. Se eu estiver bem preparado, teoricamente tudo vai dar certo. Só que tem mil coisas, né? Tem mil coisas. Mil coisas. E como é que tu explica, por exemplo, tu és um pianista premiado, né? E tu ganhaste o Clara Haskell. Como é que tu vês, então, a questão da competição? Agora vamos entrar num palco bem específico, de uma competição internacional em que tu tens que dominar todos os elementos de alguma forma, aquilo tem que estar a teu favor.
como que foi essa experiência para ti e o que que tu acha que pode ter te ajudado? Claro. Isso eu devo dizer que quando eu falo para as pessoas que eu tive muita sorte, muita sorte, elas costumam me dizer, não, mas você trabalhou muito. E, eu não estou dizendo que eu não trabalhei muito, eu trabalhei muito com certeza. E todo mundo que estava lá trabalhou muito, estudou muito. Eu me preparei assim com, né, muito afinco, foi de fato foi a única competição internacional de fato que eu participei. A sorte não foi só ter ganhado ela, mas a sorte foi que a maneira que ela aconteceu me favoreceu, porque eu cheguei bastante despretensioso, digamos assim, né? Porque eu não achava que uma competição grande, ainda mais a primeira vez, eu não achava que ia passar nem da primeira fase. Então essa despretensão combinada, aliada a muito trabalho, me ajudou muito. Então, se eu tivesse trabalhado muito, mas chegasse com a cabeça de que eu precisava chegar, precisava ganhar, talvez eu tocasse muito diferente na hora, e talvez eu me prendesse muito. E de alguma maneira eu acho que é quase que um segredo de vida, assim, a gente tem que estar muito preparado, mas assim, não é, porque você pode também estar despretensioso e também não trabalhar, né? Então, falar, bom, então tanto faz, não importa, porque no fundo não importa. Só que se você trabalhar muito e ao mesmo tempo aceitar o que vem pela frente sem nenhum remorso e aceitar tudo como lucro, digamos assim, tudo como presente, eu acho que também é muito importante, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer de fato. Então, não que foi consciente isso, mas eu estava de fato sem esperar nada e aproveitando muito aquela experiência. Eu estava na Suíça pela primeira vez na vida, assim, né? Então eu estava adorando ver todas aquelas paisagens também. Eu estava aproveitando tudo, mas muito focado na música, sabe, estudando muito, ouvindo tudo, ouvindo outras pessoas tocarem também. Então tava tudo muito inspirador para mim, assim, né? Obviamente que os únicos dias, os únicos não, porque subir no palco, tem uma câmera do seu lado e você olha pro júri e você vê algum dos seus ídolos de infância e tudo mais, obviamente que isso dá um certo choque, né? Você tem que focar e tocar. Mas eu fiquei mais, digamos, nervoso mesmo na final. A final foi muito porque eu não esperava chegar lá na final. Então a final foi o que me ajudou muito na final foi como eu não tinha, foi a única fase que eu de fato não tinha preparado de fato muito bem. Eu já tinha tocado o Concerto de Schumann, mas eu não achei que ia estar na final, então não tinha. Então os últimos 2 dias foram que assim, eu estudei que nem um maluco, estudei que nem um maluco. E daí não deu tempo de pensar na hora de tocar. Não deu tempo de chegar e falar, nossa, eu tô aqui na final, vou ter que tocar. Porque eu toquei, estudei, antes de subir no palco, eu fui dormir, porque, sei lá, fui dormir algumas horas, acordei e fui pro palco. E, no fundo, essa coisa de ir no susto, justamente, de novo, uma sorte, eu peguei um susto bom. Foi o susto de sentar e tocar e deixar fluir. Não foi o susto de chegar e falar, nossa, onde eu tô? Né? Não foi esse susto, né? Então, e por isso que eu digo que, no fundo, isso me ajudou muito. Então, essa aliança, né, de muito estudo e despretensão. Tu achas que esse treinamento para essa competição acabou te influenciando na maneira como tu pensas a tua preparação hoje em dia? Com certeza, Como tu Carlos. encara o palco? Porque tu falaste uma coisa muito bonita, e eu concordo 100%, que na verdade é um presente estar no palco. E Sim. como é que tu vês isso aí? Isso aí foi um resultado dessa competição para ti? Com certeza. Assim, eu mudei muito, eu acho. A parte de personalidade, obviamente, vai mudando aos poucos. Algumas coisas ficam, né? Outras coisas se modificam. Mas eu era muito mais inconsequente quando eu era mais jovem, né? Então, Mas isso é o bom de bom. ser jovem, né? A diferença. Então, obviamente, quando passou o concurso, caiu a ficha e também começou a mudar bastante minha vida, eu pensei nisso, né? Porque teve uma fase logo pós-concurso que mudou muito minha vida e também teve um estranhamento muito grande, né? Então eu não gostei de cara assim das coisas que estavam acontecendo para mim, por mais que todo mundo falava que eu tinha que gostar, mas eu achava tudo estranho, as pessoas estavam me tratando um pouco diferente, eu não gostava muito, mas e daí também eu não entendia direito o que era estar no palco, assim, né? Por que virou uma coisa de obrigação e não era assim antes. Mas daí eu comecei, justamente, o que aconteceu durante o concurso, justamente a maneira que aconteceu para mim, eu acho que eu acabei vendo aquilo também como uma responsabilidade, uma hora, né? Que eu tinha que levar música, uma coisa que eu queria fazer, mas também justamente isso, de preparar o máximo que eu posso, mas entender que no fundo eu não posso colocar tanta pressão em cima de mim, porque essa pressão eu senti logo depois do concurso, e daí eu lembrei, nossa, mas
por que que deu certo lá? Não deu certo por causa do prêmio, mas deu certo porque eu gostei como eu me senti tocando no palco lá. E eu lembrei justamente que foi isso. Daí eu tento reavivar essa questão de que, no fundo, a pressão, que a gente não pode colocar mais pressão. A pressão é a gente com a música. Mas, assim, chegar na hora e entregar. E não colocar mais do que isso, porque tudo passa, né? Então, é, Na verdade, é uma profissão muito esquisita, né? A gente produz é, vibrações no ar e acabou aquilo ali. é, O máximo é, que pode ficar é exato. uma gravação, mas É, sim. é complicado, né? E É, agora vamos passar para um plano bem prático, porque os violinistas de plantão querem saber assim, o que, que tu poderias falar sobre ah, a prática do teu estudo na preparação de uma peça. Vamos dizer assim, tu vai começar uma peça nova. E certo. o que é a tua primeira fase? O que seria uma segunda fase? Tem isso na tua cabeça? Ou tu vai Claro, claro, simplesmente trabalhando? claro. Vamos falar talvez de uma situação ideal, né? Em que eu tenho tempo para preparar a peça em todas as fases que eu quero, né? Então, primeiro que daí tem logo de cara tem uma coisa que eu ainda não consigo lidar muito bem, mas que eu tento me esforçar, que é o seguinte: se eu escolher a peça para tocar ou se eu sou obrigado a tocar aquela peça, né? Então tem esse primeiro esforço, por exemplo, eu pego uma peça que eu não necessariamente tenho uma afinidade muito grande, e daí tem aquele esforço de você, aí que tá, eu acho que essa é uma das coisas da nossa profissão como músico, né? Então é você pegar qualquer peça que você pegue, se você vai tocar aquela peça, você tem, é que nem uma atriz, um ator. Você tem que incorporar a personagem. Não é você que interessa. É a pessoa que tenta entrar nas legismetrias daquela personagem, né? O que a personagem fala, como ela existe, o que ela é e tudo mais, né? Então, isso começa por aí, né? Então, ter um pouco essa concepção da, da, da cara daquela peça, né? O ambiente daquela peça, o que ela é. Se ela vem naturalmente é mais fácil. Então, o que eu faço para preparar? Primeiro, eu ouço algumas gravações da peça, se existe. Eu sempre, assim, ou primeiro ouço sem partitura, depois ouço com a própria partitura, porque tem coisa que é mais fácil, às vezes, na nossa imaginação só pelo som. Tem coisas que o texto, obviamente, vão te mostrar muito claramente. E é bom não ouvir eu acho, uma mesma gravação, mesmo que a gente tenha um intérprete favorito, obviamente a gente vai nele ou nela, mas é legal variar um pouco para entender facetas diferentes. Bem, começar com a partitura. Então, essa é a fase de reconhecimento assim, da peça, né? E a imaginação começa a trabalhar sobre o que eu vou querer fazer, que é uma coisa que vai normalmente já em direção à fase final, né? Que é a concepção. Enfim, que vai ser Já te imaginas tocando aquela obra no palco? É, exatamente. Já vai criando algumas coisas. Claro que vem coisas que são detalhes. Ah, eu gosto disso aqui, eu gosto daquilo lá. Mas a gente tem que estar bem claro na minha cabeça. E isso é uma coisa que eu aprendi com a questão pragmática, de preparar repertório, né, que é muito importante. Que antes eu me prendia muito a detalhes, né? Eu me prendia aos enfeitinhos do caminho, das flores, sabe, ao quadrinho naquela parede. Eu me ficava muito preso a esses detalhes, porque eram os momentos de prazer maior que eu tinha às vezes, né? Aquele momento, aquele choque, aquela impressão, aquele efeito. E o discurso é que nem num livro, é que nem a gente pensar num livro que a gente está lendo e do nada uma página tem as letras garrafais, mas assim, no fundo é uma história, né? Você vai passar por mil coisas, mas querendo ou não, tem que ser do começo ao fim. Senão seria só uma anedota, seria só uma máxima. Então, tomar esse cuidado, né? De por mais que eu tenha sensações ouvindo a peça, eu tentar principalmente entender a estrutura dela. E tudo que eu sinta nela, eu entender onde aquilo se encaixa na forma da peça. Tá, Então, mas esse tipo de análise não é uma análise simplesmente formal. Ela é uma análise também interpretativa no sentido de expressar interpretativa. onde é que vai No levar fundo, e depois aquilo ali, exatamente. aquilo ali. Exatamente, exatamente. Não é uma análise estrutural em todos os sentidos, né? No sentido também interpretativo, que o que eu sinto naquela hora, mas como aquilo faz sentido, eu já começo a trabalhar essas pequenas coisas que, obviamente, têm que ser lapidadas, né? Eu acho, até o final final. Claro que vai ser um caminho sem fim, mas na hora de chegar no palco, seria ideal que já tenha uma concepção redondinha da peça, pelo menos uma concepção redondinha. Depois ela pode ir variando, né? Então, começar fazendo isso. Só que daí, quando eu vou para o instrumento, daí eu faço já um trabalho primeiro, que é um trabalho técnico-mecânico, digamos. Ou seja, eu vou experimentar, eu faço
Eu faço isso assim, não sei se é a melhor coisa, mas eu tento tocar, ler a peça do começo ao fim, só para já ir marcando os lugares que são ali eu sei que tem perigo, sabe? Ali eu sei que vai dar trabalho, ali eu sei que vai dar trabalho, ali. Vai delinear o território, assim, para ver aonde que É, sai, assim, com a imaginação e onde que sim. eu tenho que parar e realmente... Ali parar e estudar muito, exatamente, né? Exatamente. Idealmente, uma coisa eu também aprendi, assim, isso acontece com grandes artistas que eu já vi. A, o, as armadilhas, algumas a gente vê e algumas a gente não vê, mas elas existem, né? Então, isso é um grande perigo, né? Então, às vezes, sabe aquela coisa, tipo, nossa, estava vendo tal uma pessoa tocando, eu estava tocando, e daí, num momento que eu nem esperava acontecer uma grande. É normal, porque assim, primeiro que, obviamente, tem questão de concentração e controle e tudo mais, mas é porque, no fundo, tudo tem que estar muito conscientizado, eu acho, né? O movimento do corpo, a relação do movimento com o som que você produz. Obviamente a intuição é muito importante, quanto mais a gente incorpora, na minha opinião, né, é muito importante essa questão intuitiva, mas ao mesmo tempo que ela acontece, tem que ter todas as dimensões, todos os níveis de consciência, eles têm que estar dedicados, olhando para o que você está fazendo na hora, ou o resultado sonoro que você quer, conectando o som que você faz com o corpo que você controla. Diga. Eu tenho uma pergunta. Pelo que tu tá descrevendo, tu fazes um tipo de trabalho meio que holístico já desde o início. Porque tu falasse de expressão, de análise e de técnica como se fosse uma coisa só. Tu não Bom, eu talvez. trabalho realmente em camadas, assim, tipo, hoje eu vou ler Ah, apenas notas com sim, tem sim. Entendi. Isso eu vou falar, você tem toda a razão, você me leu muito bem. Eu tendo a essa questão, tenho sempre essa questão, de tentar ver uma já vendo a outra, ligar uma na outra, e sempre. Só que tem uma coisa que eu descobri também com a prática. Então, ficou claro, né? Esse primeiro, quer dizer, tem a questão da escuta, a questão da análise, a questão da mecânica, principalmente a mecânica, porque tem muita coisa que na mão funciona mais, funciona menos, então já saber delinear. E daí começa os estudos no instrumento, né? Digamos assim, reais, né? E daí acontece que essa parte mais holística, ela não é que ela. Eu tento deixar ela um pouco de lado, porque daí eu faço uma coisa que eu descobri que funciona muito bem no estudo, que eu acho que é a minha melhor, minha melhor dica que eu posso dar. Que eu faço o seguinte, eu tento definir, depois, obviamente, depois que eu consigo já tocar, tem os famosos, né, estudar lentamente e tudo mais. Claro, lento é bom, não por ser lento, mas lento porque você tem tempo de controlar o que você vai fazer, né? Não é simplesmente botar o metrônomo no 2 BPM e ficar tocando dormindo, né? Não, claro, claro. não, digo assim, é conseguir em câmera lenta fazer tudo que você vai fazer depois na câmera normal, né? Okay. E, Não, desculpa, achei que você ia a falar algo. consciência dos movimentos e... Mas calma aí. Tu já vai colocando intenções num estudo lento ou tu consegue fazer só nota e ritmo, por exemplo? Então, nessa primeira leitura que eu tento tocar lento, eu nem me preocupo muito. Se eu sentir que eu vou fazer uma intenção, eu faço. Se eu sentir que eu tenho que digitalmente resolver, eu resolvo. Contanto que eu consiga tocar a música do começo ao fim, lentamente. Interessante. Quando eu começo já a tocar ela, e obviamente nisso tem partes que eu percebo já que musicalmente eu sei o que eu quero, tem partes que eu não sei bem, mas eu estou tocando, estou pelo menos tocando as notas no ritmo, com a articulação que eu acho que é certa, com a dinâmica, mas não tenho muita noção do que eu quero lá ainda. Quando eu já estou nessa fase, daí eu começo a dividir o meu estudo. Eu falo assim, eu consigo já tocar do começo ao fim, ou seja, já tenho uma história montada, pelo menos aparente. E daí eu falo assim, bom, vou estudar agora pensando somente. Por exemplo, se eu fosse. Bom, vou falar o que para um violinista poderia funcionar, sei lá. Vou estudar somente pensando em afinação e nada mais. Então eu falaria precisão. Eu não vou errar nenhuma nota no piano. Eu vou tocar do começo ao fim sem errar nenhuma nota. E eu vou estar consciente. Então, dinâmica pode ser uma porcaria. Sei lá, os rubados da gótica vai estar de qualquer jeito, tanto faz. Eu vou às vezes parar, mas eu não vou errar nenhuma nota. Puf. Daí eu fico estudando, eu toco 2, 3 vezes só pensando nisso. Eu falo, tá bom. Agora eu vou estudar pensando. Tu usas metrônomo nessa fase ou também o tempo tanto faz?
Não, não. Quando eu for tocar em tempo, daí quando mas isso, por exemplo, foi só tocar as notas certas. Sem metrônomo, sem nada. Nada. Sem me preocupar se é piano, se eu respeitei dinâmica, se eu respeitei. Eu não me preocupo com nada. Só as notas. Depois fala, tá, agora eu vou fazer com a agógica metronômica. Perfeito. Eu vou não. E daí daí eu posso colocar um metrônomo, mas o ideal é eu colocar um metrônomo bem baixinho, porque eu vou tentar fazer isso sem seguir. Assim, meu ouvido tem que estar muito bem métrico, assim. Daí eu toco. Porque daí também eu percebo onde, no fundo, a música lá, ela pede alguma coisa que o metrônomo está cobrindo, que ele está cortando. Daí eu já meio que vou sacando alguma coisa. Mas eu, naquele estudo, do começo ao fim, eu não vou sair do tempo. Eu posso errar nota, eu posso fazer qualquer dinâmica, mas o meu tempo vai estar impecável. Não, Daí agora eu vou fazer um outro estudo. Tu não volta para corrigir coisas do Não, tempo. não, Tu quer não. ir para. Não, 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 não. Só se, eu pararia só se eu não fiz um tempo aceitável. Fiz aqui o tempo, eu errei no tempo. Na agóstica eu errei. Então para. Falei, não, do começo. Eu vou ter que fazer tudo. Ali eu tenho que estar com a agóstica super controlada. Daí na próxima eu faço só articulação. Tanto faz aqui, a articulação vai ser exata. Eu posso fazer a nota errada, posso fazer o tempo, mas na articulação, o que liga, separa, vai estar perfeito. Depois só dinâmica. Depois, entende o que eu quero dizer? Você pode escolher um aspecto da música, eu escolhi um aspecto. Um Não, mas aspecto da música e isolo ele. tu tens a capacidade, então, de fazer isso em camadas, assim, tipo, só isso, só isso, Nossa, só isso. e é assim, isso aí é engraçado, porque parece, em primeira instância, parece que isso aí é muito segregado uma coisa da outra, mas sabe por que funcionou para mim? Porque eu fazia assim, eu começava a tocar, daí eu errava, digamos, o que seria para afinação no violino, eu errava a nota, parava. Daí voltava, consertava, achava que consertava, achava que consertava e voltava. Daí, logo em seguida, alguma coisa na dinâmica eu não gostei. Daí eu parava, voltava, fazia uma coisa na dinâmica, E é voltava. Só engraçado que, porque a tua consciência, o teu foco, digamos, ele vai de um musical para tempo, para uma dinâmica, para uma articulação, e aí tu acaba ficando todo esculhambado. é, exatamente, eu não conseguia manter uma linha de concentração em um aspecto. Então ficava assim, um monte de coisa acontecendo. Então, quando eu consegui fazer esse estudo por camadas, uma, e daí elas vão ficando mais consistentes. E não é que no estudo em que você vai corrigindo tudo ao mesmo tempo, você não está corrigindo. Até tá, às vezes parece que tá do que tá, porque obviamente em performance é diferente, né? E então você está naquela moção e o tempo não para. Mas eu senti que foi muito mais efetivo quando eu comecei a separar. Porque eu não sei porquê, mas você absorve mais, porque você está concentrado, super concentrado naquele aspecto. É. E quando tu Vai junta. chutando de dois em dois depois. Ah, que legal. Eu vou fazer, daí eu escolho dois. Agora tempo e não sei o que, vou estar com o ouvido. E daí uma hora você começa a focar em tudo ao mesmo tempo. Daí focar tudo funciona. Porque daí você está focado de verdade. Você sente que você está que nem um malabarista ou que nem um. Bom, você é mágico, né? Então você. Mas assim, você. Mas assim, daí você começa a ter controle de mais dimensões ao mesmo tempo. Eu acho, né? E de minuciosidades e tudo mais. Sem que uma atrapalhe na outra. Você consegue ouvir as duas ao mesmo tempo. Você, sabe? Daí começa a ser três, sabe? Que nem uma fuga, vai. Que nem e daí fica daí começa a ficar mais interessante essa construção, né? Porque de cara, fazer tudo, o ouvido acha que ele está prestando atenção, mas ele só está reagindo. Reagiu a isso, reagiu àquilo, mas ele não está focado numa coisa do começo ao fim, né? Eu acho. Então, para mim, funcionou bem esse tipo Legal. de. E aí, idealmente, a gente está falando de um estudo ideal. Idealmente, quando antes de um concerto, digamos que é a primeira vez que tu vai tocar em público, quanto tempo antes que tu acha que tu já tem que estar fazendo tudo ao mesmo tempo para dar tempo de dar das melancias na carroça? Idealmente, ó, hoje, antigamente eu diria, um mês antes, eu adoraria. Hoje em dia, se eu tiver fazer isso um dia antes, tá ótimo, tá ótimo. Mas assim, Quando obviamente que consegue, né? Se tem quando palco, consegue, já quando eu tô. tá fazendo. Exatamente, quando eu tô. Mas sabe, tem casos de um pianista que foi muito famoso do século XX, o Sviatoslav Richter, né, um pianista russo, sensacional. E daí pegavam ele, às vezes, no camarim, iam lá para cumprimentar ele antes de tocar, e ele estava estudando a partitura, assim, ele estava estudando a coda, sabe, do finale, por exemplo, de uma sonata. Sabe? E daí falavam, Richter, mas o que está acontecendo? Ele falava, é tudo um processo, sabe? Aquela coisa antes do concerto é depois do concerto é antes do concerto. Daí ele fala, é tudo um processo, é tudo um processo.
Tudo bem que não precisa ser assim, O obviamente, né? A Richter gente tem era que um aceitar dia. tocar, né? O Richter Oi? era um que estudava 7, 8, 9 horas por dia, Que né? isso, só ele ficava estudando sem parar, sem parar, sem parar. E ele aprendia assim, ele aprendia a tocar, aprendia a tocar. Então, vai de cada um pouco. O que eu sei com certeza é que antigamente eu me sentia muito nervoso se eu não tivesse um mês antes já tudo na mão. Hoje em dia, se eu tiver um dia antes, eu estou satisfeito, porque tem dia que eu chego na hora e falo, nossa, eu sei que ainda não está no que eu quero, mas eu vou ter que chegar e tocar. Então, daí você tem que meio que saber que no fundo está nesse processo e tudo mais. Então, obviamente tem um nível aceitável, né? Tem um nível aceitável e tem um nível que você fala, não, aqui, isso não dá, né? Agora, a curiosidade. Tu, tu pensas assim, tipo, tá, eu toquei aquela peça pela primeira vez e eu Aham. pronto 2 dias antes do concerto e toquei. Ela se torna mais fácil para ti quando tu vai pegar ela ou o trabalho é o mesmo? Quando eu pegar ela numa próxima vez, Uhum, se eu conseguir chegar a isso antes do concerto e daí toco, uhum, bom, depende também de uma coisa, Carmen. Depende de quanto tempo eu trabalhei ela antes disso. Porque esses estudos todos, se eu fiz bastante, eu fui inconscientemente também incorporando muita coisa que eu não sei exatamente o que é, mas eu vou. A peça ela vai meio que impregnando um pouco em mim. Então, se eu estudei bastante e 2 dias antes, digamos, eu consegui malabaristicamente organizar essas dimensões de consciência, controle e tudo mais. 2 dias antes, consigo, estudo, toco. Quando eu vou pegar ela de novo, uhum. eu não preciso fazer tudo de novo. Eu, eu normalmente eu já vou na peça, mas assim, eu já tento tocar, uma vez eu tento tocar ela, percebo o que está falhando e tento direto estudar. Falo assim, de fato, a gógica, que é a parte rítmica, que é mais meu fraco, a parte de precisão, que eu também acho que é uma fraqueza que eu tenho, então eu vou trabalhar essa e essa. Agora, a parte dinâmica eu consigo ver bem, a parte de articulação eu estou conseguindo fazer, então daí eu já vou direto nessa. Eu faço um pouco, volta muito mais rápido, volta Teve, bem mais algum, rápido. teve alguma obra, teve alguma obra que tu tocaste já há muito tempo e que quando tu voltaste a ela, a tua concepção musical dela mudou tanto que tu tivesse que realmente passar por todo esse trabalho que tu tá falando aí. Sim. Sim, sim. E muito porque eu acho que é normal um pouco isso, né? Voltar e ver de volta. Então, acho que até o próprio corpo também muda. A nossa relação com o nosso corpo muda. Então, daí tem que readaptar algumas coisas. Tem coisas que são mais fáceis quando a gente pensa no corpo de um jeito, e tem coisas que são mais, né? Então, isso aconteceu já sim. Já aconteceu. Aconteceu. Já aconteceu e é uma sensação engraçada, porque você até se pergunta, nossa, como é que eu tocava isso? E daí e ficar tentando tocar como tocava antes também não adianta, porque não te convence, né? Você tem, Não é, funciona. não, não Para mim adianta, não adianta. aconteceu, a primeira vez que aconteceu isso, assim, mas que me deu um baque, foi com um concerto de Tchaikovsky, que foi um concerto que eu toquei muitas vezes, e teve um período na minha vida que eu não toquei, eu deixei uns 6 anos sem tocar ele, assim, 6, 7 anos. Aí quando eu Aham. voltei, eu falei assim, caramba, eu estudei com um professor russo, falava isso e aquilo, eu não posso tocar o que está na partitura, como eu pensava, eu não consegui. E eu tive que retrabalhar ele como se ele fosse um concerto novo para mim. E isso até provocou um pouco de ansiedade em mim, porque ficou, será que eu consigo tocar de novo isso aqui? Eu não sei se eu já tivesse essa, esse medo assim de tocar alguma coisa, tipo, eu já toquei os 24 caprichos de Paganini, mas hoje em dia, como eu tô mudando, tô com um violino novo, eu tô fazendo isso aqui, eu fico assim, será que eu consigo mesmo tocar isso aqui? Eu não sei se eu já tivesse essa Bom, experiência. bom, você consegue tocar qualquer coisa, né, Carmelo, né? Vamos cá entre nós, né? Todo mundo sabe disso. Mas, mas assim, para nós seres humanos, mas, Mas, mas é, não, mas é muito interessante mesmo, assim, essa coisa de readaptar, mas eu acho que vem muito a questão de adaptação, aceitação, né? Aceitação, adaptação e encarar de fato um jeito novo, né? Buscar com criatividade um jeito novo e abrir a cabeça para isso é muito importante, porque senão começa a brigar com o corpo também, né? Ou com o instrumento, e daí isso aí pode Eu, danificar, inclusive. eu tô com uma nova maneira de tocar agora que eu tô assim, realmente, nossa, eu vou pegar essa quarentena e vou trabalhar, porque é o momento de fazer alguma mudança agora, porque
quando tu tá no pique, tu não pode mudar. Não tem como mudar. Tu tem que fazer o que tu sabe fazer, né? É verdade, é verdade. Não, a mesma coisa para mim. Eu tô. Num certo sentido, é maravilhoso ter um momento de Sim. reflexão. Isso até, é claro, graças a Deus, assim, eu não tenho ninguém das pessoas próximas a mim se infectou, ninguém que eu conheço também, assim, sabe? Então, obviamente, então quando as pessoas me perguntam como é que tá sendo, eu fico às vezes em dúvida o que falar, porque falo assim, bom, tô conseguindo sobreviver, então tá tudo bem, tô no meio do mato, o que requer muito menos de mim, e daí eu tô conseguindo reorganizar meu estudo, então eu quase falo, nossa, tá sendo uma baita experiência. Só que obviamente não pode falar isso porque é um. Tá sendo ótimo. Não, Cara, mas maravilhoso. não, podia ter mais dessas às vezes. Não, obviamente a gente sabe. Não, então, obviamente foi uma piada tragicômica aqui, mas a gente tem que tentar tirar o melhor do que. É uma tragédia, porém a gente está claro. tentando tirar o melhor dessa Claro, tragédia. claro. Do que, né? Claro. Sim, sim. E se reconectar às coisas que importam. Mas com certeza, essa coisa de entrar num ritmo. E uma coisa também que, para mim, falando da quarentena, mas também falando de estudo, para mim foi muito importante. Eu percebi que organizar, pelo menos para mim, eu conheço artistas que são super desorganizados. Organizar o dia e inserir o estudo nele, por mais que com uma certa flexibilidade, mas principalmente ter um ritmo de dia, nossa, faz uma grande diferença. Então, tentar, sabe, tentar dormir bem, tentar dormir durante a noite, não durante o dia. Esse tipo de coisas básicas, assim, né? Bom, claro, no meio do mato eu me alimento muito bem, inclusive sem pagar por isso, porque muita coisa vem do quintal, muita coisa, sabe? Então, obviamente isso ajuda a saúde física e tudo mais. E daí a gente percebe que a gente precisa de muito menos, muito pouco, muito mais barato que a gente acha que a gente está perto da natureza. Mas conseguir organizar o estudo num ritmo do dia, a gente também se concentra muito mais. Fazer um exercício físico também diário ajuda na concentração. Esse tipo de coisa, né? Que às vezes. Oi? Tu tens conseguido fazer alguma coisa de exercício? Correr, basicamente, né? Correr bastante. Isso que é muito bom, né? Porque ajuda na circulação, ajuda em tudo. Alguns exercícios também, assim, parado, né? De fazer barra, fazer flexão, mas não pela fazer com consciência e fortificar o corpo, principalmente a questão de estrutura, né? A nossa questão de postura, as costas, tudo mais. Eu estou sentado desse jeito falando isso. Mas mas o mas são questões importantes, né? A gente foca muito, às vezes, no instrumento e não percebe que, às vezes, o que pode estar atrapalhando é uma baita má postura, uma baita tensão em algum lugar. Falta de concentração também é que a gente só está preso naquele espaço, não respira um ar puro, sabe? Esse tipo de coisa. Então, muita coisa pode ajudar o estudo, que parece balela, mas não é. De fato, para a gente poder, quando a gente estudar, focar muito no estudo. Isso é uma outra coisa, já colocando esse assunto, que tempo no instrumento não é tempo de estudo, né? Aquela coisa, comparando o que a gente falou, tocar devagar é bom. Tocar devagar é bom se você está concentrado a cada milissegundo que você está tocando. Se você estiver tocando lento, mas sua mente está em outro lugar e você consegue tocar porque está meio no automático, por mais que você absorve muito pouco perto do que dá para absorver se a sua mente está lá. Então, a qualidade da concentração e o controle que você tem de cada coisa que você está fazendo é o que você incorpora do estudo. Senão pode estudar 20 horas por dia e não ficar quase nada, né? Christian, eu vou abrir para umas perguntas aqui, se o pessoal quiser Claro. perguntar alguma coisa para o Christian. Claro. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Mas essa questão é muito importante. A minha primeira reação foi de muita ansiedade. De ter parado tudo. Parece que a minha mente estava indo assim, aí de repente a minha mente foi obrigada a parar. E aí isso criou uma sensação de muita ansiedade. Agora eu estou bem melhor, bem mais tranquilo. Sim, que bom. Que bom, cara. Vamos ver se o pessoal aí... Qual é a percentagem da Orquestra Ouro Preto quando vocês dois tocam? Percentagem? O que é percentagem? Não entendi. A gente tinha que tocar o Mendelssohn lá, né? Ia ser legal. Isso é legal. Já houve algum período em que você se sentiu distante do sentimento musical, do amor com a música? Nossa, isso é pesado. Uma pergunta pesada. Já fiquei triste logo. Já deu uma depressão só de ler. Olha, eu acho que
ainda mais lendo também ou conhecendo histórias de grandes artistas, né? Isso me consolou um pouco quando eu percebi que eu entrava em crise. Eu falava, bom, se grandes artistas ficam em crise, é, eu também posso ficar. Mas assim, não é fácil, né? A carreira de um músico. Então, obviamente, a gente passa por questões pessoais, profissionais. O mercado não é nada fácil e também viver de concertos às vezes parece muito legal, mas a gente lida com cada pessoa. A Carmen sabe também muito bem. Obviamente que a gente tenta diversificar os contatos dos nossos profissionais, né? Mas por muitas questões a gente entra em crise às vezes, né? Normal. E para mim, pelo menos, eu nunca consegui fazer a música. Eu nunca consegui me distanciar muito das músicas que eu toco. Eu conheço intérpretes que conseguem muito mais, né? E normalmente são músicos muito bons e sobem no palco e está tudo garantido. Mas eu já tive momentos, eu vou dizer um momento mais, que eu senti que a música, que eu estava me distanciando da música dentro de mim, um pouco. E foi justamente, por incrível que pareça, logo depois do concurso Clara Haskell, né? E olha que engraçado, eu fazia música e fazia por amor, e estudava e estava fazendo mestrado, tinha uma bolsa, estava muito feliz. Eu pensei, bom, vou tocar às vezes algum concerto ou outro, vou dar aula e tenho grandes amigos e grandes amigas musicistas. Nossa, maravilha, eu estou com uma vida muito legal, muito rica, assim, né, em termos anímicos. Estou muito feliz. E aconteceu o concurso, e daí mudou completamente minha vida. E daí começou a me escrever um monte de gente me oferecendo não sei o quê, daí vem empresário, vem não sei o... Enfim, e a vida mudou muito. E daí eu percebi que tinha um foco em cima de mim, uma pressão muito grande. Muita gente querendo que eu quebre um dedo. Muita... Não, mas assim, é normal, né? É assim que é o mundo, né? A selva é um pouco assim. O que é pior, eles querem. Pior que isso é que eles querem que tu sigas um caminho que eles têm na cabeça deles. Cabeça. Exatamente, né? Claro. Por que tu não faz como o fulano ou a ciclana? Não, É a pior é. tipo de coisa. Exatamente. Exatamente. As pessoas te comparar com outras pessoas. Com certeza. Com certeza, falou tudo, Camila, porque no fundo os caminhos são individuais, a gente tem que descobrir a nossa trajetória e tem que viver o que a gente tem que viver. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Enfim, né, essa superação só acontece quando a gente se encara, não quando a gente coloca essas comparações para fora, né? Então, isso. Mas daí para mim o que aconteceu foi com esse estouro total, eu meio que pensei, não é para mim. E se é para fazer isso, eu não quero fazer desse jeito. E daí eu meio que me distanciei da música, né? Mas eu quis me distanciar, eu cancelei um monte de coisa. Eu não sei nem como os caras voltaram a me convidar depois. E todo mundo, eu me dei uma sorte todo mundo me reconvidar para o ano seguinte. Mas eu na hora meio que falei, não quero isso para mim. E daí eu falei, nossa, acho que música não é para mim, não mereço. Assim, aquela coisa. Então foi esse momento, né? Então... Mas foi um momento, né? Foi um processo. Ainda bem que não desistiu. Para nós, né? Para nós. Não, que é isso para mim, com certeza. Christian, o que você está estudando no momento? Agora eu estou estudando desde a quarentena, desde que começou a quarentena, o que eu mais estou estudando, eu voltei ao cravo bem temperado do Bach, um estudo para mim, que eu tô, inclusive o Carlos, lindo a partita 2 do Bach que estava tocando, obrigado, viu? Eu tô tocando isso aqui. Isso aqui é a minha quarentena. Não, eu tô repensando, botando dedilhado novo. Eu tô assim numa viagem aqui. Que Bach é muito legal. Né? É muito Nossa, doido, muito doido. É um discurso tão... Ele é infinito, assim, é impressionante como você pode ver por todos os ângulos, ele faz todo sentido, ele é tão perfeito assim, e é engraçado que ao mesmo tempo que ele é perfeito do jeito que ele é, parece que se ele precisasse continuar escrevendo ou fazer de outro jeito aquela peça, ele também faria, ele dobraria aquilo do avesso, mas assim, e não perderia o sentido e não perderia o assunto. Perfeito igual, né? Então é impressionante, né, de como ele chegou nessa origem, né? Como se fosse a origem da matemática, como se fosse a origem do universo, para falar a verdade. Assim, não, o que faz as coisas serem e terem sentido. Né? Mas, enfim, Bach, com certeza, cravo bem temperado, que é um estudo próprio, e uma coisa para esse ano que eu tenho que fazer, com certeza, eu estou estudando muito os 5 concertos para piano e orquestra do Beethoven. Então, agora eu já estou no meu
no meu cada basicamente cada semana eu dediquei, eu me imergi, assim, porque no fundo, como eu tenho que começar a tocar eles final de outubro, quer dizer, eu toco em junho eu tocaria um, mas não sei, aí em agosto, setembro, mas assim, todos eu tenho que tocar em outubro e novembro 2 vezes, né? Todos 5. Então, daí agora essas primeiras 5 semanas foram para cada semana eu peguei um e esmerilhei o máximo que eu podia para ter uma visão geral de cada um. E agora eu vou começar a pegar basicamente um por mês para fazer. Massacrar, massacrar. Muito É, bem. nossa, é. Vamos pegar uma outra pergunta aqui. Sempre fico para morrer na hora de tocar. O que fazer para controlar isso? É a famosa pergunta do estou nervoso, como é que se lida com isso, né? Como é que O que eu recomendo? Eu já tive muito nervoso antes de entrar no palco. Sim, normal, normal. Eu também, nossa senhora. Não, eu já tive assim momentos de chegar lá, assim, de chegar antes de tocar e falar, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? E assim, é engraçado que já aconteceu isso assim, de eu falar, não, eu não tô preparado do jeito que eu quero. Já aconteceu já assim, tô super preparado. Eu chegar a tocar e falar, nossa, mas eu tô nervoso pra caramba. Não tô me sentindo bem nesse lugar, não tô, sei lá, alguma coisa assim. Assim, isso é sensibilidades também que você não tem como controlar, né? Você está num lugar onde você não está muito bem. Você sente um negócio estranho e daí é difícil de. Agora, duas coisas que eu acho importantes. A primeira é para preservar também a performance, né, ao máximo. A primeira é ter uma vida regrada, entre aspas, regrada, no sentido de que você tem que estar muito protegido de que você é dono da sua vida e do seu jeito de viver. Eu não estou dizendo que tem um jeito certo de viver, mas que você tenha controle sobre o seu ritmo de vida, sobre o que você gosta de fazer, que você tenta ser ao mínimo escravo dos seus vícios. Que você, assim, sabe, você ter controle sobre si. Porque quanto mais controle sobre si você tem, mais nessas horas você também consegue controlar, eu acho, a ansiedade. É normal que ela apareça, mas se você tiver essa, sabe, se assenhorar de si mesmo, eu acho essencial. Parece um detalhe muito estranho, mas você organizar o seu dia, você organizar o seu estudo, sim, se você ter o sentimento que você tem tudo sob controle, e não que as coisas acontecem, mas que você se deixa levar por qualquer sensação, por qualquer emoção, por qualquer pessoa que te influencia, por qualquer. Sabe, você tem sensação que, acima de tudo, você tem esse controle. Isso ajuda muito na questão de controlar as emoções também. Então, porque sentimento e emoção são coisas diferentes, em primeiro lugar. Então, normalmente o que a gente tem antes de tocar são as emoções, né? Emoções do momento, tudo mais. Mas sentimento é uma coisa mais elevada, eu diria assim, né? E é uma coisa que o discurso, exato, e que o discurso vai poder expressar. Então a música acaba falando, né, desses sentimentos, mas então não tem como a gente se deixar levar pela emoção, ao mesmo tempo querer falar de sentimento é difícil, né? Porque é muito momentâneo. A outra coisa é uma coisa que eu acho que é muito bom para o próprio estudo, a qualquer momento durante o estudo, quando a gente está fazendo, é tentar fazer uma performance da peça. Ainda mais se tiver gente ouvindo, por favor. Obviamente, gente de muita amizade que não esteja filmando ao vivo no YouTube. Mas assim, gente que vem, gente que vem e você fala assim, vou tentar tocar para você essa peça. Quanto mais a gente, eu sinto, tenta, pratica a performance, trata ela com uma realidade, deixa eu tentar tocar. Tanto faz, aconteceu uma coisa ou outra aqui, eu acabei de começar a estudar, mas eu vou tentar fazer o discurso acontecer. Porque daí não vira uma pressão de você chegar no palco e tem milhões de coisas para fazer. Não, acima de tudo você tem um discurso para fazer. Se você sempre tiver noção que no fundo é um discurso para fazer, o nível, claro, vai ser um quando você está começando a peça, o outro quando você está no meio, mas na sua cabeça é um discurso para fazer. Né? Então, eu acho que isso ajuda bastante. Praticar essa performance ao máximo. Isso pode ajudar no controle das emoções e não, principalmente não deixar que elas. Né? E eu também acho que uma terceira coisa, eu vou falar a verdade, obviamente eu sei muito bem que tem níveis, até inclusive pode chegar e eu sei muito bem, assim como é isso, né, de a gente ter uma cidade extrema e achar que não consegue, nem vai nem controlar o dedo fazer isso, né, na hora, assim. Pode ser uma coisa assim, mas ao máximo estudar concentração.
Porque se a gente estuda muito perdido, assim, eu estudo tal coisa, daí eu paro, daí eu estudo tal coisa, eu paro, faço outra coisa, daí eu vou, estudo, daí eu estudo de um jeito. Por isso também eu falei de estudar, eu estava falando, né, Carmelo, de estudar a questão de dividir as dimensões do estudo, dividir que tipo que eu estou ouvindo, que tipo de coisa que eu estou ouvindo, porque na hora eu acho que estudar concentração ajuda muito justamente para na hora de chegar no palco, mesmo que tenha uma emoção, uma ansiedade, a concentração, quando ela começa, ela está acostumada a começar e afundar naquelas águas e ir até o final. Ela vai numa linha, né? Tu não Ela vai perde numa linha, essa linha. É exatamente. muito importante. No momento que tu começa, tu segura na linha e vai, né? Cristian, Exatamente. vai fechar aqui, eu vou fechar e aí nós Beleza. abrimos um outro para ficar alguns minutinhos mais, tá bom? Beleza, claro. Vou fechar também aqui já. Voltamos. Beleza. E aí, pessoal, voltamos aqui com o Christian Boudou, uma pessoa incrível, um artista incrível. Para quem já escutou o Christian tocando ao vivo, sabe muito bem o que eu estou falando. Pessoal, estamos voltando então. Tá um pouco instável aqui o Wi-Fi, mas a gente estava falando sobre o palco, né? O Christian que vive aí no palco, vive disso, né? E então ele tem uma experiência incrível dessas situações de nervosismo, e isso que ele estava falando agora é fantástico. Christian. Opa, voltei. Então, essa linha do discurso que tu falaste, para mim, define. Porque se a gente não tem essa linha, ficam fragmentos, né? Fica uma coisa aqui, Sim. uma coisa ali, uma coisa ali, e a gente fica com aquela sensação de que acertei, errei, acertei, errei, e esquece dessa linha, né? É o mais importante. A gente sai de um concerto, né? A gente assiste um concerto de um amigo ou de um artista que a gente gosta, a gente não sai tanto com a sensação do nhenhenhê, que é aquela notinha, a gente sai com a sensação do todo. Sim. Nossa, claro. Isso. Então, claro. É muito mais importante, mais relevante do que a minúcia. Para nós, músicos, né? É a minúcia, às vezes. A gente quer acertar tudo. A gente não erra, né? Mas, enfim, é isso que eu acho. É claro. Claro. Mais alguma coisinha aqui? Pode falar. Não, e sabe, quando eu aproveitar, e você falou isso, e é uma coisa que me impactou muito quando um amigo também me falou. O detalhe está dentro do todo. Se a gente trabalha o detalhe só pelo detalhe, claro que tem um momento de trabalhar o detalhe, que nem se a gente fosse trabalhar na fala, o meu R está estranho, eu trabalho, eu falo, começa a falar só o R. Mas lembrar que na peça o detalhe está dentro do discurso. E muitas vezes facilita entender o detalhe dentro do discurso do que o detalhe por si só. Porque se a gente ficar tocando e pensar, é normal, né? Tal passagem vai chegar, tal passagem vai chegar. Chega a passagem, é normal, a gente sabe as passagens que, né, a gente conhece elas. Mas quanto mais a gente insere elas dentro disso que você falou, da linha, daí elas ganham fluência. E quando elas ganham fluência, a gente perde um dos vícios automáticos que a gente às vezes tem no estudo, de chegar na passagem, parar, estudar a passagem, daí continuar. Então, a coisa de você entender que ela só é parte do discurso. Daí, entre elas, a gente relaxa um pouquinho e isso ajuda a executar, né? Mesmo essas questões minuciosas. Como todo obsessivo compulsivo, que todo músico erudito é claro. Eu acho que se a gente conseguir, em primeiro lugar, esse discurso e deixa como prioridade, essas partes menores, elas meio que encaixam quase que naturalmente no discurso, né? Sim, muito mais fácil, porque não fica só doutrinado. Tem uma peça para violino que chama O Trilo do Diabo, né, do Tartini. Se eu for pensar realmente em cada trilo que tem que ter 3 notas e meia, eu não consigo tocar a peça. Nem possível tocar, né? Sim. Vocês têm umas peças de Scarlatti que são assim também. Sim. Como é que é? Tem aquele aquele frango, le poulet. O Sokolov toca, que é maravilhoso. Mas não é Couperin? E é incrível. Claro, a gente vê o Sokolov tocando e assim, aquela precisão, coisa maravilhosa. Sim. Mas se ele começar a pensar só no... Claro. Claro, acaba... Não tem o discurso, né? Eu acho Com certeza.
muito interessante quando eu descobri, quando clicou isso para mim, muita coisa se resolveu. Sim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O Rafael Marzagão, Rafael, como evitar os pensamentos desnecessários na performance? A gente meio que já falou, né, Cristian? Mas tem alguma coisa de Como, desculpa, eu não entendi. Não ouvi. Como a gente. como evitar os pensamentos desnecessários na performance? Ah, sim. Bom, eu acho que faz parte justamente do que a gente estava falando, né? De trabalhar a concentração no estudo, ser regrado, tentar ser senhor de si mesmo nesse sentido, né? De não. Nisso, né? Não se deixar por todos os impulsos, mas esse é estudo de fato, é um estudo de vida quase, né? Não se deixar levar por qualquer impulso que a gente tem, regrar o nosso estudo, regrar a nossa vida, porque isso vai justamente ajudar a gente a regrar nossos pensamentos também na hora indesejados, né? De não aparecerem, ou se eles vierem, a gente conseguir cortar eles na hora, né? Isso ajuda muito, né? E a concentração, né? Justamente, seguir a linha, né? Na hora que o Carmo estava falando, justamente. Né? Já aconteceu contigo, e eu sei a resposta, mas eu queria saber se já aconteceu contigo de pensar assim, tô tocando e o fulano ou a fulana está me assistindo. Quando vocês estavam me assistindo, com certeza eu pensei. Tá doido. Mas dá um negócio assim. Sim, claro, claro, claro. A fulana tão na plateia. Eu sinto Normal, isso normal. hoje, até hoje. Se eu sei Sim. que alguém tá lá que entende de música, eu fico... dá um friozinho. Normal, normal. Como é Claro. que esse pensamento, digamos, esse é um desnecessário, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu tento fazer com isso, e talvez um mote ou uma filosofia de vida que eu tenho, é que eu lembro que antes de tudo, a gente faz música primeiro, porque somos todos seres humanos, né? E todos temos, por mais que temos opiniões e esteticamente também temos opiniões e tudo mais, mas querendo ou não, a música, ela carrega um mistério que ela vai de coração a coração pelos seres humanos, né, que somos, e que existe alguma coisa que é inexplicável nela. E que se a gente fizer isso de coração, realmente, aí acreditando que, acima de tudo, a gente compartilha isso com o outro, muito mais do que justifica, afirma, sobrepõe ao que o outro acha, mas no fundo, por mais que a pessoa pode discordar completamente de mim, isso eu até prefiro. Se alguém chega e fala assim, nunca tocaria o que você tocou, mas eu tô saindo daqui feliz. Pra mim, pronto. Ou, sabe, tipo assim, se eu sentir que tocou, alguma coisa tocou, a pessoa deu um sorriso, ou a pessoa lembrou de alguma coisa, ou ela vai dormir diferente. Pra mim já valeu. Então, eu lembrar que eu tento fazer, e a linguagem do coração ela é um pouquinho misteriosa. Se você mostra o que você sente, mas não só você tenta falar com o instrumento que você sente, mas falar com sinceridade, com abertura, porque daí normalmente a pessoa recebe isso também como abertura, e por mais que ela discorde, ela vai carregar alguma coisa que vem do que é mais importante para mim também, que é acreditar nessa mensagem e acreditar que o ser humano, que alguma coisa nos conecta pela música, isso fica evidente. E quem porventura estiver ali assistindo, não focado nessa linguagem do coração... Sim. Pois é, daí, para mim, perde o maior tesouro que a música pode trazer para ela. A perda é da pessoa que está ali para... Será que o Christian vai tocar aquele dedilhado? Ou será que ele vai fazer tantos trinados? Isso aí é secundário, terciário, sei lá. Vamos abrir aqui para mais uma. Flávio Pires. O Ricardo pergunta para ele como manter e estudar vários repertórios. Isso aí é craque, né? De ter vários repertórios. Tu tira um concerto daqui da manga, daqui tu é meio mágico também, hein, Christian? Tu tira daqui... Isso. Quem dera. Beethoven pro concerto de orquestra. Quem dera assim. Mas eu tento, claro que isso acontece por sem querer também, porque eu venho tocando bastante coisa diferente, daí, mas eu organizo, né? Assim, por exemplo, eu sei que eu vou ter que tocar algumas coisas esse mês, mas mês que vem em seguida outra coisa. Então, começo o meu estudo já tocando uma coisa que eu vou ter que tocar mês que vem. Eu sei que eu não tenho muito tempo, mas eu organizo, assim. Pode parecer, às vezes, um pouco assim, agora, aquilo, agora ali, mas assim, eu já meio que tenho noção. E daí eu falo, nossa, não tenho nenhum tempo de estudar, mas daqui um mês eu tenho que tocar tal peça. Só lembrar aquela passagem que eu lembro que é um inferno. Eu vou lá, estudo um pouquinho ela, estudo um pouquinho não sei o quê. Né? Não deu tempo, estudo as outras coisas. Antes de dormir, eu ouço uma gravação daquela peça. Ela já entra um pouquinho. Eu vou sempre
Eu estou sempre estudando assim e estou organizando. Eu sei quanto cada uma precisa, quanto eu tenho de segurança em cada uma. Tem peça que eu consigo acordar e tocar assim, mas tem peça que eu preciso estudar um monte de novo. Então, eu vou organizando, né? Eu vou organizando. Cristiano, agora eu vou te fazer uma pergunta, reflexão. Porque tu, obviamente, tu vives mais de tocar concertos do que eu. Eu estou num emprego fixo aqui, né? E eu tenho as minhas temporadas. Mas nessas minhas temporadas, eu sinto que eu consigo estudar muito pouco. Eu consigo, assim... Durante as turnês. eu consigo estudar muito pouco, porque a minha concentração não é a mesma. Tem a estranheza de um lugar diferente, que eu não estou bem. E eu acho estudar nessa loucura que é viajar, falar com as pessoas, sair para tomar um café, lá ensaiar, eu acho muito solitário estar num quarto de hotel ou na casa de alguém passando a afinação. Tipo, chega uma hora que eu vou me sentir melhor estudando menos. Eu vou te confessar para todo mundo que está aqui. Claro. Às vezes eu me sinto melhor, deixa eu viver um pouquinho mais e estudar um pouquinho menos. O que tu acha disso? Tu sente isso também? Eu entendo bem o que você está falando, Carmelo. E, assim, assim, eu conheço tantos músicos, principalmente assim, que vivem de solos, que são muito depressivos, né? Obviamente que depressão é um mal do século, né? Um mal de época, por mil motivos, né? A gente se desconecta das coisas e isso dá um vazio imenso. Mas, nossa, para quem vive só disso, assim, é um perigo iminente sempre. A pessoa... E assim, muitos desistem mesmo. As pessoas falam, desistiu por quê? É porque, nossa, é difícil pra caramba. A pessoa, a pessoa perde felicidade. Eu fico pensando assim, calma aí, esse ano eu toquei, sei lá, 30 concertos. Já fiz essa reflexão e fiquei assim, quanto que o Yo-Yo Ma toca por ano? Com 3 filhos, viajando para todo o mundo, eu fico assim, eu não tenho, é muito difícil essa vida, na verdade. A gente sabe que a gente escolhe, sim, porém... Claro. Não, mas tem um ônus. Claro, mas... Sabe que perguntaram pro Djokovic, o tenista, né? Você recomendaria, você diria ao seu filho, gostaria que seu filho fosse tenista? Incentivaria ele a ser tenista? E o Djokovic falou, jamais. Jamais, é muito sacrifício. É uma coisa, porque o filho vai ficar assim, não. Eu comecei a estudar sério já na idade dele, assim, de me encerrar no quarto e tocar, estudar. Mas eu gostava muito, muito, era uma obsessão total. Mas pensa o Federer, cara. O cara tem 30 anos agora, Federer. 32, 33? Não, o Federer tem, eu acho que tá com quase, eu acho que ele tá com quase 40, viu, cara? O Federer é uma exceção da exceção, mas ele é uma força da natureza. Ele começa o treinamento todo de novo. E tem 2 filhas, a esposa. E ele tá sempre nos top 10. Sempre. Acho que eu não sei se ele já saiu nos últimos anos aí dos top 10. Não, ele tá sempre lá. Tá sempre lá. Sempre lá nos top 5. Treinar para as Olimpíadas constantemente. É um estilo de vida. É um negócio assim absurdo. Então, é muito sacrifício. Eu, quando me dei conta disso, eu me dei conta do seguinte. Cara, eu não quero ser na época que eu via, o cara que tocava mais na época era o Joshua Bell. Eu não quero ser um Joshua Bell da vida. E não é para mim. Assim, de estar constantemente aqui e aqui. Tipo, é muito doido. Eu entendo completamente. Muita gente acha que os solistas que aparecem mais, esses nomes que estão toda hora tocando, e obviamente grandes músicos, as pessoas acham que esses são os músicos que de fato têm qualidade para isso. E não é só isso. Eles têm qualidade, mas eles têm a propensão para ter esse estilo de vida também. E muita gente acha justamente, não, ser solista é só escalar a montanha, chegar lá e você chegar lá e você... Não é isso. É um tipo de vida. É totalmente um estilo que você tem que se encaixar. E tem grandíssimos músicos, inclusive, que nem aparecem, porque eles não querem nem saber de uma coisa perto disso, na verdade. Eles só dão aula. Que eu falei antes, o Sokolov não toca com orquestra há quantos anos já? Não, você acha ele não? E enfim, tem vários que entraram, saíram dos palcos, tudo mais, porque é muito difícil essa vida, né? E tem muita coisa. Obviamente, para quem está olhando
de longe, acha, é fácil de julgar, né? Acha que assim, só esses, ou só aqueles, ou esse não consegue. E não é isso, é uma vida muito complicada e parece assim uma fantasia. Ah, vou lá, vou viajar, vou tocar, vou viajar, tocar, tocar. Nossa, é um desgaste, como você mesmo falou, é um desgaste imenso, né? Então tem Porém, que sacrificar muita coisa. tem o Tem um bônus ônus, maravilhoso tem, de tem um, ter um monte de gente, de estar no palco, de fazer música, sim, que é com maravilhoso, certeza, né? Mas com certeza. um sacrifício, né? Sim, sim. Essa. Isso, e para isso, obviamente, a carreira é complicado de gerenciar, porque, obviamente, cada pessoa às vezes tem o quanto quer tocar, o quanto não quer viajar, e, obviamente, é difícil porque a gente tem que aceitar, né? Convites a gente tem que aceitar, se a gente quer manter o contato, quer poder futuramente decidir se faz. Então, obviamente, é difícil de fazer isso como músico, né? Mas justamente, a gente não tem controle de tudo, né? Cristian, queria te agradecer muito a tua presença aqui, de aceitar o Eu convite. que agradeço. Muito honrado, Que de isso, uma verdade. honra minha. Minha honra. Eu A honra sei é que tu minha, tá né, cara? estudando, que tu tá descansando também. Mas é muito legal assim conversar e saber que tu és aquilo que eu sempre achei que fosse. Assim, tu é uma pessoa muito simples, no melhor sentido da palavra, assim, de que tu agarra a música como o princípio, como a coisa principal, o que eu acho fantástico isso num artista. Então, de coração, muito obrigado por aceitar o convite da live e Eu que agradeço. espero fazer mais outras vezes e que a gente possa, em breve, estar junto também, né? Isso vai ser um prazer, Carmen. Obrigado, obrigado a você, a todos que também vieram aqui assistir. E espero que a gente se encontre depois de tudo isso, principalmente que a gente toque junto, né? Isso. Isso com certeza é uma coisa que eu estou mirando e esperando muito, né? Para Um que dia, aconteça. um dia acontece. Já estivemos no mesmo Tomara. palco, já foi um bom princípio. Já foi. Tá bom? Então, Verdade. Verdade. então, tá legal. Gente, amanhã, alguém me relembra aqui que eu realmente perdi. Quem é que tá vindo amanhã? Se amanhã é o Luiz Amorim ou não? Alguém consegue me escrever aí? Não importa. Amanhã teremos um outro convidado às 20 horas. Não, calma aí. Amanhã é quinta. Amanhã sou eu. Eu sou o convidado. Porque amanhã seria a Elisa Fukuda. Mas a Fukuda teve um problema, não com ela de saúde, mas de algum familiar. Tá tudo bem. Mas ela pediu para. Mas eu ia fazer uma entrevista. Vou fazer uma entrevista com a Fukuda, que é uma coisa que faz tempo que eu quero falar com ela. Então, pessoal, amanhã não será com a Fukuda. Amanhã vai ser com esse Hellis Mortal. Vamos falar sobre ajuste de violino, queixeira, espalheira, que ângulo, que vai para cima, para baixo. É um negócio super complicado isso aqui. Parece que é simples, né? Só coloca do lado e toca. Não é. Então, a gente vai dar o repeteco para quem já esteve aqui antes, sabe que eu já falei sobre isso umas 2, 3 semanas atrás, mas vou fazer o repeteco amanhã, tá bom? Christian, muito obrigado. Eu que agradeço, Carmen. Muito obrigado, viu? Bons estudos e bom descanso aí para ti também. Igualmente, tudo de bom, Carmen. Um grande abraço. Abração. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau.